Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa nona aula do estudo da Lei Seca do Estatuto. Estamos quase terminando o Estatuto todinho. Artigo 140. Vamos falar da acumulação, ok? Então, vamos lá. Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, não será permitida a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções dos poderes, autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista, do município, da União, do Distrito Federal, dos estados, dos demais municípios. Veja que aqui, ó, em nenhum momento ele fala que é proibido você trabalhar na iniciativa privada e na iniciativa pública, ok? Se não é proibido, é permitido. É assim que eu entendo. Parágrafo 1º do artigo 140. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horário e de local. Então, vem cá. Com quais cargos você pode acumular? Quais funções? Ok? Com pessoal da área da saúde e professor. Dois cargos de professor ou dois cargos na área da saúde, ok? Professor pode ser um da área da saúde e a área de professor, docência? Claro que pode. Você é professora de enfermagem ou professor de medicina e é médico ou enfermeiro, então tu pode acumular sim. Professor, só nesses dois casos, não. O STJ entende-se que se você é concursado de nível superior, esse cargo seja de nível técnico. Então, você pode acumular um cargo de nível técnico com um de professor, um cargo de nível técnico com um da área da saúde, tá? Então, vamos continuar aqui, para a gente ver o que que a lei diz a respeito disso. Ixi, tem um vácuo aqui. Aí vai ficar. É proibido, é vedado a percepção simultânea de proventos de, de aposentadoria decorrentes do artigo 40, 40 dos artigos 40, 42 e 142 da Constituição Federal. Pessoal, aqui está falando dos militares, das Forças Armadas, ok? Dos policiais legislativos. Então, está dizendo aqui, ó, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes desse artigo da Constituição Federal, com a remuneração de cargo, emprego ou função públicas, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal. Quais são os cargos acumuláveis? Os cargos na área de docência, educação e na área da saúde. Artigo 141. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, função de confiança ou ser remunerado pela participação em órgãos de deliberação coletiva. Ou seja, o cara ele não pode ter duas remunerações, um de superintendente e outro de diretor. É só uma, função de confiança. Artigo 142. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento e comissão, ficará afastado de ambos. Então, digamos que você é professor e médico, ou enfermeiro, ou técnico em enfermagem. E aí é, a, você assumiu a direção de um postinho, você será afastado dos dois, ok? Artigo 143. Detectado em qualquer tempo a acumulação ilegal, ilegal de cargo, emprego, função ou servidor, será notificado por intermédio de sua chefia imediata.
para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias. A partir do momento em que ele foi oficiado, contados da data da ciência, ele tem 10 dias para escolher qual que ele quer, em qual concurso ele quer ficar. Artigo 144. Na hipótese de omissão por parte do servidor, o titular do cargo ou unidade onde este tem lotação compulsoriamente adotará alternativamente uma das seguintes providências. Então vai lá primeiro aqui, ó. Constituição de comissão específica para processar o feito fazendo publicar o ato para mandá-lo embora. Encaminhamento do expediente à unidade de corregedoria permanente quando houver ou comissão que trata o inciso anterior, dando notícia dos eventos para que esta proceda à apuração dos fatos. Parágrafo 1º. Em qualquer das hipóteses, será adotado o seguinte procedimento: instauração mediante portaria da autoridade competente, do qual constará a qualificação do servidor, os cargos e a circunstância em que se dá a acumulação. Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório e julgamento. Ou seja, se eles verificar que você está acumulando cargo ilegalmente e que você está agindo de má fé, tá? Eles vão abrir o procedimento para você ser demitido dos dois. Parágrafo 2º. A unidade de corregedoria permanente no prazo de 3 dias do recebimento formal do expediente ou a comissão no prazo de 3 dias da publicação do ato que constitui, lavrarão termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior da acumulação ilegal de cargo, ok? E de que se trata de uma má-fé, bem como promoverá a citação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata, para no prazo de 5 dias apresentar a defesa por escrito, porque que ele ainda está nos dois cargos. Parágrafo 3º. A ampla defesa e as situações de revelia serão tratados na forma prescrita na presente lei. Apresentada a defesa, será elaborado o relatório conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude ou ilicitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo para julgamento do chefe dos poderes do município, tá? O legislativo ou o executivo. Parágrafo 5, quinto. Se até o último dia do prazo para a apresentação de defesa o servidor declarar opção por um dos cargos acumulável, dele pedindo exoneração, caracterizar-se-á sua boa-fé, extinguindo o processo desde que haja reposição ao erário público na forma do artigo 40 de seus parágrafos desta lei. Então é o seguinte: se você foi descoberto que você está acumulando dois cargos ilicitamente, a partir do momento que eles te notificaram, já vai lá e já escolhe, pessoal. Já escolhe qual que você quer. Não deixe o negócio correr e chegar aqui, ó. Chegar que você tem que ficar até o último prazo esperando o quê, rapaz? Já vai lá e resolva a parada. Senão ainda vai sobrar para você. Ou você vai ficar só os dois ou vai ter que pagar.
Parágrafo sexto. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aqui, ó. Quando caracteriza a acumulação ilegal do cargo público e provada a má-fé, ou seja, você sabia que não podia e acumulou. Aplicar-se-á a sanção de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade aos cargos em emprego ou função pública, em regime de acumulação ilegal. Hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados sobre a sua destituição ou demissão. Parágrafo 1º. Na hipótese do parágrafo anterior, o servidor infrator deverá devolver ao erário público as remunerações recebidas ilegalmente, sob pena de inscrição na dívida ativa. Ok? Qual é a hipótese? Isso aqui, ó, na hipótese de acumulação ilegal, quando é provada a má-fé. Ou seja, você sabia que não podia acumular o cargo público, porém você acumulou, tá? Sétimo, na hipótese, já foi, né? Oitavo, o procedimento de que trata este artigo rege-se pelas disposições nele estabelecidas, observando-se no que lhe for aplicável subsidiariamente as regras e procedimento do processo administrativo disciplinar, conforme disposto em lei. Pessoal, um PAD é para mandar para a rua, tá? Esse é o objetivo do PAD, processo administrativo disciplinar. Agora, do regime disciplinar, o servidor responde aqui, ó, responde civil, ele vai ter que devolver ao erário o que ele causou. Penal, então tem a pena lá na justiça, ou seja, de reclusão ou não. E administrativa, a pena administrativa, demissão, suspensão ou advertência, pelo exercício irregular de suas atribuições, bem assim pelas informações incorretas que prestar por culpa ou dolo, tá? Porque ele quis ou por irresponsabilidade dele. Artigo 146. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Então, se você for omisso, tá vendo a coisa acontecer e não faz nada, você vai responder. Doloso ou culposo, que resulta em prejuízo para a fazenda pública ou a terceiros. O parágrafo único aqui, ó, ele diz: a indenização de prejuízo causado ao erário dar-se-á análise forma desta lei, e, tratando-se de dano causado a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Olha, o que acontecia muito. O motorista batia um carro, a prefeitura ia lá e pagava, e aí verificava. Se fosse culpa do servidor, ele vinha aí uma ação regressiva para o servidor pagar, ok? Repor ao erário aquilo que ele tirou. Artigo 147. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança. Então, se o cara morreu e ele tem uma dívida com o erário, e ele deixou uma dívida lá de 50 mil, e os bens dele somam 30 mil. O poder público vende, paga os 30 mil e acabou, tá? Não tem que pegar mais nada de alguém. Agora, se sobrar, aí é passado para os herdeiros, ok? Por isso que aqui fala, ó, até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança. Até o limite do valor da herança recebida. Artigo 148.
A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Pessoal, tudo que está no Código Penal é crime. O que não está no Código Penal pode ser contravenção, tá? As sanções civis e penais disciplinares poderão acumular-se. Você pode ser punido disciplinarmente pela administração penal e civil. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato. Então, vamos lá. Estão acusando o servidor público de ter furtado o computador. Só que aí descobre, né, que esse computador ele não foi furtado, ele está lá no almoxerifado. Então, se ele for absolvido na esfera criminal por inexistência de autoria do fato, ou seja, do objeto que foi furtado, cai por terra a punição administrativa e civil. Ou a autoria. Autoria é assim, ó, alguém furtou, sim, o notebook, só que não foi ele, foi outra pessoa, tá? Então afasta a autoria. Letra artigo 52. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato. Lembra, qual é o fato? A televisão. Ou afasta do acusado a respectiva autoria, quem furtou, qual ser humano que furtou. Artigo 53, 153. Assegurar-se-ão transportes e diárias. Para quê? Ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha. Então, se você for uma testemunha e ter que deslocar para Paraíso, para Gurupi ou para Araguaína, dentro daquilo que eu falei, se tiver que dormir, pernortar, é uma diária completa, senão é meia, tá? O 2, os membros da comissão e ou de corregedoria permanente, quando obrigados a se deslocar da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial, essencial ao esclarecimento dos fatos, também receberão transporte e diária, tá? Olha, veja que é transporte e diárias. São os dois que você receberá. Ok, pessoal.